continuam. Então, a gente vai pensar lá no cristão para mandar as nossas vibrações para lá, tá bom? Então, vou pedir para quem quiser fechar seus olhos, dar umas respiradas fundas para a gente poder se conectar na mesma energia e se desconectar do nosso trabalho, do nosso dia a dia que está à nossa volta, para a gente poder se concentrar. Senhor Jesus, Mestre amado, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos que hoje todas as nossas vibrações de cura, toda a nossa luz, todo o nosso amor, toda a nossa energia possa ser encaminhada para o cristão, para que possamos ajudar toda a equipe espiritual que lá trabalha incessantemente, resgatando e auxiliando os que necessitam, que todos eles recebam uma linda luz dourada, saindo do nosso pensamento, chegando até onde necessita chegar, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de realizarmos esse trabalho, essa ajuda. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecemos pela semana que tivemos, pedimos sempre a sua proteção para os dias futuros, que possamos sempre trilhar no melhor caminho, fazer as melhores escolhas e ter a paciência e perseverança para superar os desafios que nos são dados no dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Hoje nós vamos falar de outra lei. Obrigada na quinta-feira e peço desculpas por eu não ter podido vir. Acho que, não sei se o Wagner explicou o motivo, mas enfim, eu fui no lançamento de um livro de um grande amigo meu, né, e aí eu pedi se o Wagner poderia dar aula no meu lugar, e parece que foi ótimo. Então, eu não assisti ainda, mas vou assistir depois. Mas hoje a gente vai continuar com as leis naturais, já estão quase acabando, hoje é a lei da igualdade, né, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é essa lei, e pensar principalmente assim, o que vocês acham que seriam, o que vem à cabeça de vocês quando você fala em lei de igualdade, né? Então, o que seria essa igualdade para vocês? É uma pergunta, tá? Quando a gente pensa na lei da igualdade, talvez alguns já tenham até lido no próprio Livro dos Espíritos, mas sobre o que seria que vocês acham? O que seria uma lei natural, uma lei divina, que seria a lei da igualdade? Qual a primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando a gente pensa nesse tema? E todo mundo é igual? Todo mundo é igual. Mas são espíritos tão diversos. E todos têm o direito às mesmas coisas, Murilo colocou no chat. Quando eu penso assim, na lei da igualdade, eu lembro muito, uma coisa que tem me pesado muito, assim, principalmente esses dias, eu acho que devido a tantas tragédias aí que tá acontecendo, né, e hoje eu conversando com a mulher aqui, falando sobre doença, eu falei, cara, eu sou saudável, apesar dos problemas que eu tenho, falando sobre chuva, né, a preocupação, eu penso que todo mundo deveria
ter ali o seu teto seguro, sabe? Ter o básico ali de uma alimentação. Eu tenho pensado muito nisso, assim. Isso tem ficado muito na minha cabeça, tem me feito pensar muito como fazer, como ajudar, fazer com que alguém seja igual a mim em alguma situação, sabe? E ter o pão com ovo ali para comer, a roupa para vestir. Tá me vindo muito esse sentimento, assim, essas perguntas. Então, nesse momento, para variar, é esse sentimento que eu tenho. Então, e aí o que a gente tem pensado é pensando na lei divina e não nas leis sociais, porque nas leis sociais, nas leis da sociedade, ou pensando na humanidade, o que a gente vê mais desigualdade, né? Sim. Já viu que a desigualdade não é uma lei divina, ela é uma lei criada, lei entre aspas, né, criada pelos homens, que já de sempre isso acontece. Mas se a gente for pensar, né, que vocês falaram, o Pepe falou que somos todos iguais, mas nós somos todos iguais enquanto espíritos. Nós somos todos espíritos, é a nossa única igualdade, mesmo sabendo que cada espírito tem a sua individualidade, que é um diferente do outro. Mas o que a gente tem que pensar nessa lei de igualdade é que todos partem de um mesmo princípio e todos chegarão no mesmo fim. Eu acho que essa é a ideia principal, que todos partiram de um mesmo princípio, todos os espíritos, e o fim será o mesmo para todos. Agora, esse percurso que vai ser o diferente, é isso que a gente vai conversar na aula de hoje. Que daí depende das nossas ações, né, do que a gente faz aqui enquanto encarnado, né? Sim. Então, a lei da igualdade, pensando nas leis naturais e leis divinas, ela existe por conta disso. Sim. Somos feitos todos do mesmo fluido universal, partimos de um mesmo princípio e a ideia é que cheguemos ao mesmo fim. Não todos juntos, cada um no seu tempo e, enfim. Somos iguais no início e no fim. Mas o percurso é diferente. O percurso é totalmente diferente. Então, aí começando, né? Então, sobre essa lei da igualdade. Então, todos os homens são iguais perante Deus. Então, todos nós somos filhos dele. Então, isso também é uma outra igualdade, né? Para ele não existe um espírito mais querido do que outro, né? Então, nesse ponto, nós também somos iguais. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Outra coisa. Então, as mesmas leis valem para todos. A lei de causa e consequência, o livre-arbítrio, todas essas outras leis naturais são para todos. Então, esse é outro princípio de igualdade. A lei não varia de acordo com a situação econômica, com a situação social, com a cultura, que nem hoje. Não existe uma lei universal humana, né? Cada país tem as suas próprias leis, cada cultura tem as suas próprias leis, mas para Deus essas leis são iguais para todos. Então todas essas que nós já vimos até agora são iguais para todos. E todos tendem para o mesmo fim, então todo mundo vai chegar lá. Então entendemos com a resposta dos espíritos a Kardec que a igualdade natural é a essência que caracteriza toda a humanidade, sendo, pois, que todos temos o mesmo princípio e uma mesma destinação. É isso que a gente começou a falar agora na abertura da aula, tá bom? Essa igualdade natural torna-se difícil de entender se não tivermos uma inteligência espiritual que nos remeta ao sentido da existência de Deus como Criador de tudo e de todos. Então, se a gente for pensar em pessoas que ainda não têm o conhecimento do Espiritismo, não acreditam nessa vida eterna, eles não vão ter essa noção tão próxima como a que nós temos, tão aproximada como a que nós temos. Então, com o nosso conhecimento, nós entendemos o que é esse princípio de igualdade natural, mas talvez para quem não tem esse conhecimento, essa inteligência espiritual, não perceba toda essa trajetória, tá? Então, tendo em vista que convivemos em uma sociedade marcada pela desigualdade, nos mais diversos setores de nossa vivência social individual. Então, se a gente se apega somente às questões humanas, a gente não vê igualdade em nenhum momento.
Em nenhum momento a gente vê igualdade. A gente não vê igualdade tanto das nossas tendências individuais, quanto aparências físicas, quanto justiça social, quanto equidade. A gente não vê igualdade, a gente não vê até a questão de direitos humanos. Nós sabemos o quanto algumas pessoas são mais privilegiadas e outras menos, até em relação às leis, né? Então, a forma, até dar um exemplo que a gente vê frequentemente, de policiais como abordam mais uma pessoa branca e como abordam uma pessoa negra. O índice de assassinatos que tem entre as pessoas, né, nas pessoas negras e nas pessoas brancas. Então, tudo isso já demonstra essa falta de igualdade humana, porque a gente não se vê enquanto espíritos todos únicos, né? Então, se incorporássemos realmente o significado da igualdade natural em nossa vivência, ficaria mais consciente o entendimento das palavras de Jesus. Vós julgais segundo a carne, que é o que a gente faz, e eu a ninguém julgo. Então, quanto que a gente não julga as pessoas pelas aparências, pela sua realidade socioeconômica, por ser um morador de rua, muitas vezes, ou por ser um drogado. Então, a gente julga, né? A gente julga segundo a carne, então, segundo a nossa visão enquanto encarnado. E eu a ninguém julgo. Pois conseguiríamos usufruir da paz sem julgar, perseguir ou condenar a ninguém. Então, se a gente tivesse essa moralidade desenvolvida, a gente entenderia tudo isso. Tá? Pode passar, Wagner, por favor. Aí a desigualdade de aptidões. Aí a gente vai entrar que todos nós temos aptidões diferentes. Só que todo mundo saiu de um mesmo princípio. Então, como que acontece tudo isso? Então, é isso que a gente vai começar a conversar agora. Então, Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade. Então, quando a gente pensa que o que a gente leva é o nosso conhecimento, que seria esse nosso grau de experiência, tanto moral quanto intelectual, que aqui não está exatamente falando que tipo de experiência é, porque engloba as duas, e na vontade, que é o livre-arbítrio. Então, a gente vê que o nosso espírito, ele é movido por esses dois itens. Se, de repente, no meu livre-arbítrio, eu sempre me sentir melhor, ou as oportunidades da vida que apareceram naquela minha encarnação foram me tendendo para que eu desenvolvesse algumas habilidades, e a cada sucessão de encarnações isso fosse se acentuando, as aptidões começam a ser diferenciadas. Tá? Então, as que têm para o esporte, aos que têm para a arte, aos que têm para ciências, aos que têm para oratória, aos que têm aptidão na arte de ajudar e curar as pessoas. Cada pessoa tem uma aptidão, e essa aptidão vai se aperfeiçoando ao longo dessas encarnações. Então, aí os caminhos esse caminho, ele vai se abrindo entre vários meandros, né? Então, portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam da sua natureza íntima, ou seja, não derivam daquele comecinho, e sim desse processo, tá? Resultam antes de dois fatores: no maior ou menor desempenho de suas potencialidades, no desenvolvimento ou não das aptidões e virtudes, enfim, no bom ou mau uso do livre-arbítrio por parte de cada um. Disso discorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões mais diversificadas. É lógico, quanto mais a gente se empenhar em qualquer área da nossa vida, mais aptidão a gente vai ter naquilo. Sendo os mundos solidários entre si, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados, como espíritos missionários para aprimorar o progresso intelectual e moral através dos seus exemplos. Aí a gente vai continuar falando sobre isso, acho que no próximo. Então, o que a gente tem que pensar? Que muitas vezes esses espíritos já desenvolveram tantas habilidades, né? E eles acabam vindo para trazer mais conhecimento para nós, e aí a gente entende os gênios que surgem. Um Michelangelo, um Da Vinci, que como naquela época de 1500, eles conseguiram desenvolver através das suas aptidões naturais e trazer tanto conhecimento para dar esse upgrade na humanidade. Eu só citei dois. Imagina os filósofos, Sócrates, naquela época. Então, que trouxeram também, através, que provavelmente eles vieram de mundos superiores,
para esse mundo um pouco mais atrasado, né, para aprimorar o nosso progresso intelectual e moral, tá? Partindo da premissa de que os espíritos não regridem no seu progresso, tem-se que ao passar de um mundo superior para o inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Então, imagina a desigualdade de aptidão e a solidão dessas pessoas, porque os gênios normalmente eles se sentem nessa solidão porque eles não têm com quem compartilhar tudo que eles são e possuem de conhecimento. Então, isso ainda mostra mais ainda, faz com que apareça mais ainda essa desigualdade de aptidões. Então, a gente tem que pensar que entre nós, não quer dizer que nós viemos de outro mundo, de outro orbe planetário, mas só de pensar a quantidade de encarnações, né? Então, uma pessoa que já encarnou muito mais vezes, isso não quer dizer que ela está ainda, que ela é superior, não, ela está que nem a gente, mas o quanto isso já modifica nesse nível de desigualdade de aptidões, né, de cada um. Só para frisar um pouco esse assunto da igualdade, das diferenças, na atualidade aí foi feita uma lei de igualdade de salários para mulheres, né, do mesmo cargo dos homens aí, que eu achei bem interessante. É uma evolução social, de certa forma. Sim. Deixa eu falar, acho que nessa aula acho que tem um slide sobre isso. Fala, Josi, se não me engano. Sim. Usando, ainda na linha aí do que você está falando, que você está explicando aí pra gente, sobre as pessoas, principalmente que nascem, né, com síndrome de Down, ou que tem TDAH, né, a gente vê, são pessoas extremamente inteligentes, né, às vezes a gente até, eu mesmo já me senti até perdida, assim, até me senti burra, assim, perto de uma pessoa, assim, que eu tive contato, porque, assim, o nível de inteligência, assim, é absurdo, sabe? Pessoas que a gente, no nosso meio, que a gente sabe que são pessoas mega inteligentes, vem essa pessoa com mais inteligência ainda. E eu escutei dela falando que, essa pessoa falando para mim que estava trabalhando na Vivo e estava contente porque ela estava se sentindo acolhida, porque nos lugares onde ela trabalhou, ela era taxada, menosprezada, tudo por essa questão do nível de inteligência dela. E ela tem, acho que é TDAH, eu não lembro o nome. Acho que é autismo, acho que TEA. Eu acho que é. E ela toma a medicação mais forte que tem, ela falou que é liberada, ela precisa tomar até para ela poder se controlar, né? Assim, ela deixou todo mundo de boca aberta devido ao nível de inteligência dela, assim. Uhum. E eu falei, cara, por quê, né? De repente, você vai nessa linha aí, né? De ser um espírito aí bastante evoluído e que está aqui no nosso meio aí para nos mostrar novas formas, né? Trazer novos... E principalmente outras formas de se relacionar e outras formas de se comunicar. Sim. Né? Jeito próprio de se comunicar, eles têm realmente uma inteligência, eu estou falando do TEA, de pessoas com espectro autista, né, transtorno de espectro autista. Eles são realmente extremamente inteligentes, hiperfoco, então eles têm um hiperfoco. Você não pode falar. Eles gostam de estudar, então se eles gostam de estudar sobre a banana, ele vai te falar tudo sobre a banana. E ele tem aquele hiperfoco, como se o resto não importasse tanto. Então, ela é desse jeito, eu acho que é isso que ela tem, eu tô confundida. Porque o síndrome de Down, ele tem uma questão mental que ele não atinge certos pontos, então ele não é extremamente inteligente, ele vai desenvolver outras habilidades. Quem tem TDAH, que é déficit de atenção e hiperatividade, é uma operação que o cérebro deles opera de outra forma, né, porque eles também têm que trabalhar justamente pelo contrário do autista, eles não têm esse hiperfoco, eles têm um multifoco, então faz com que eles, muitas vezes, não consigam fixar em um só assunto, né. Se encaixar eu acho que é o TEA mesmo que ela tem, e o filho dela também tem, que ela falou. Então, imagina, mãe e filho diagnosticados
com o pets. E ela, eu falei, cara, mas por que, né? Se sentir mal, assim, as pessoas não. Mas eu não falei, mas eu me senti mal, não me senti tão inteligente a ela, porque algumas coisas eu não consegui acompanhar, que a linha de raciocínio dela é muito rápida, muito louca, mas só para não estender muito, mas tem muito a ver com a nossa aula hoje. Sim. E é interessante. E cada um já fez um caminho, né? Então, quando a gente pensa que o espírito nunca regride, aí a gente também tem que pensar nessa questão, de uma criança que nasce síndrome de Down. Uhum. O espírito não regrediu, mas a faculdade mental que lhe foi dada enquanto encarnada, ela não é uma prova, é uma expiação, na verdade, né? É uma expiação no sentido de eu tenho uma faculdade mental altamente desenvolvida, mas a máquina no espírito eu tenho uma faculdade mental altamente desenvolvida, mas a minha máquina não permite que o meu espírito consiga se manifestar em sua plena forma, por causa que o meu cérebro não consegue operar, né, desse jeito. Então, para esse espírito, ele é um limitante muito grande, e por isso se torna uma expiação, né, para ele, porque ele não consegue fazer tudo que ele gostaria a potencialidade que ele gostaria de fazer e de ter. Então, quando a gente pensa em síndrome de Down, e a gente entende que o espírito não regride, a gente tem que entender que é uma expiação para aquele espírito, tá? Ou muitas vezes é um espírito também superior que vem com a missão é um espírito missionário, para ensinar aqueles pais, ou aquela família, ou enfim, as pessoas que cruzarem na vida dele, que necessitam, aprender o que é o amor incondicional, o que é o cuidado, né? Então tem várias coisinhas aí. Mas pensando agora, né, dessas desigualdades sociais, e aí as desigualdades sociais, não entra só a questão da riqueza, que é a primeira parte que a gente vai abordar, mas também dessas outras desigualdades entre raças, entre gêneros, entre países. Então, as desigualdades sociais, elas acontecem em vários níveis. E sim, como o Wagner falou, foi aprovado, né, essa lei, e pelos últimos dados agora, as mulheres, elas já superaram os homens na escolaridade, no último censo, em todos os níveis. Então, no Fundamental 1, no 2, no médio e no nível superior. Então, hoje existem muito mais mulheres formadas do que homens, só que, no entanto, recebem em seus salários o não correspondente aos homens. Então, é uma luta realmente que está sendo feita, e nas grandes corporações isso está cada vez mais sendo discutido, né, nos cargos de chefia, nos comitês das empresas, o nível até de deputadas, de representantes políticos nossos, que crescem cada vez mais, né, e aos pouquinhos as coisas estão indo. Mas realmente é um percurso ainda para longo, né, para que tudo isso, essas desigualdades acabem minimizando. E aí a gente vai ver que, mais para frente, que a gente vai ver que o Kardec pergunta se um dia vai ser extinta as desigualdades. E aí ele diz que não, que os espíritos dizem que não, que, na verdade, nós somos iguais no princípio e no fim, mas nesse processo, ela sempre vai acontecer uma desigualdade. Então, eu nunca vou ser igual a você, Josi, ou igual ao Wagner, ou vocês igual a mim, porque cada um vai ter o seu caminho. Isso a gente vai falar um pouquinho mais. Mas aqui, voltando para as desigualdades sociais, elas não se enquadram nas leis naturais, porque não são obras de Deus, e consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. Então, dessa coisa, desse apoderamento da riqueza, né? Contudo, à medida que a humanidade avançar ética e moralmente, essas desigualdades tenderão a desaparecer no sentido desse social, restando somente a desigualdade fruto do mérito das virtudes adquiridas pelo homem. Então, se a gente quiser chegar num planeta realmente regenerado, essas desigualdades sociais, elas deixarão de existir, mas haverá a desigualdade no sentido do fruto do mérito das virtudes que cada espírito foi acumulando ao longo das suas encarnações. Então, as desigualdades de riqueza nem sempre se originam das diferentes faculdades, ou seja, ou dos mais variados recursos que alguns dispõem para adquirir mais bens do que outros. Muitas vezes também são fruto de meios ilícitos. Então, quanto das riquezas, né, que essa desigualdade foi gerada,
através de uma riqueza ilícita. Então, quantas vezes a gente ouve, né, aí os grandes rombos, as grandes notícias, e que reforçam no nosso sistema essa desigualdade. Observamos que as desigualdades... O ilícito pode ser classificado como escravidão também, né? Sim, você ganhar o dinheiro que nem as empresas dos vinhos agora. Eles estão ganhando dinheiro em cima de um trabalho escravo. Então, isso é ilícito. Estão enriquecendo através de um trabalho escravo. Mas vende uma imagem de que paga salários justos para pessoas trabalharem, dando emprego para pessoas trabalharem para eles. Então, a gente tem essa falsa ideia de salários justos, e sendo que é escravidão, né? Sim. E não precisa nem ser, né, Wagner, pensando nisso de regimes realmente de trabalho análogo à escravidão, como a gente vê várias coisas acontecendo. Mas até a própria, vamos pensar a classe média alta e a classe alta, que elas deveriam dar condições de puxar essas pessoas que não tiveram acesso para esse desenvolvimento. Então, se eu nasci num meio que me possibilitou grandes estudos, que me possibilitou um desenvolvimento econômico, qual é a minha responsabilidade? É eu continuar só subindo ou propiciar situações que essas pessoas também subam? Então, por exemplo, um funcionário, né, que trabalha na sua casa, né, faxineira, ou uma diarista, ou uma mensalista. O quanto será que você fala, não, mas eu pago um bom salário para ela, mas o que é um bom salário? É R$1.000 e poucos, que ela nunca vai sair dessa situação? Ou você vai tentar, através do seu poder aquisitivo, proporcionar um curso para ela, proporcionar algum dia livre da semana para que ela possa estudar, fazer alguma coisa para ela. Então, isso sim, a gente estaria investindo e diminuindo essa desigualdade. A gente vê que isso acontece muito. Ainda falando um pouquinho mais, eu sigo uma página que chama Recifavela no Instagram. Fala sobre resíduos, que é uma coisa assim que eu gosto muito e trabalho, né, com essa parte na área de sustentabilidade, estudo bastante. E o cara, ele falava exatamente isso, ele falava assim, olha, o catador, ele não é valorizado pela sociedade, e aí a sociedade ainda fala que está dando trabalho, um emprego, uma geração de renda para o catador. Aí, ele, num dos posts dele, ele falou assim, sabe quanto é o quilo do plástico? O quilo do plástico é sei lá quantos centavos, sei lá. Aí, sabe quanto você tem que juntar para ganhar um salário mínimo? Então, um catador tem que juntar, sei lá quanto, uma tonelada, para ele ter um salário mínimo. Então, como que um catador pode catar uma tonelada de plástico por mês para ele gerar essa renda? Então, a gente tem que ir entendendo todos esses mecanismos, sabe? Que, de fato, o que a gente está transformando a sociedade ou o que a gente está mantendo a sociedade do jeito que ela está. Então, o que a gente pode ir fazendo para mudar? Né? Então, tudo isso, assim, eu acho que são questões importantíssimas de reflexão que a gente tem que ter no nosso dia a dia. O quanto a minha atitude transforma a vida do outro, de fato, ou o quanto a minha atitude perpetua essa situação. Né, e de que forma a gente pode tentar ajudar, né? Então, aqui continuando, que as desigualdades sociais levam às desigualdades financeiras e vice-versa, isso a gente já está, né, careca de saber. É preciso considerar que não é incomum uma fortuna chegar providencialmente às mãos de alguém por meios lícitos, tipo uma herança, para reparar uma injustiça cometida, ganhar na Mega Sena, de repente você fica milionário por algum motivo. De forma lícita, de forma legal. Então, às vezes pode ser uma reparação de uma injustiça cometida, ou, na verdade, uma prova. Porque fala que tanto a riqueza quanto a pobreza são provas de caráter totalmente diferenciados, que aquele espírito vai ter que passar. E aí a gente vai ler daqui a pouco sobre isso. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. À medida que se robustece emocionalmente, mais desafiador se tornam os combates. Então, a gente fala assim, Jesus não dá uma cruz maior do que você pode carregar. Então, quanto maior a sua consciência, maior a sua responsabilidade, mais desafiador será os seus combates, porque você tem mais estrutura para lidar com aquilo. Porque se transferem para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistado.
Combate o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Então essa, né, que está no livro dos Espíritos, que eu acho que é a grande maior questão, essa questão ainda do egoísmo que move a todos nós. Ninguém está isento em nenhum momento de ter uma atitude um pouco mais egoísta, que a gente está aqui para evoluir. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para realizar esses trabalhos, precisa de recursos, e a necessidade fez que ele criasse a riqueza, como fez descobrir a ciência. Então, aqui o que começa a falar é que a riqueza não é ruim. A riqueza é importante para o desenvolvimento humano. Então, por exemplo, para construir uma grande represa de captação para captar água e gerar energia, você precisa dessa riqueza para que essa riqueza traga esse conforto para as pessoas que estão lá. Então, a riqueza, ela não é ruim. A riqueza é boa para que esses trabalhos grandes pudessem existir. As pesquisas na saúde, as pesquisas na ciência, tudo isso precisa de riqueza. Então, a gente não pode olhar a riqueza somente como uma coisa ruim. Por quê? Porque se ela fosse ruim, a gente fala, Deus não permitiria que isso acontecesse, né? Se fosse só pro ruim. O interfone tá tocando, gente, mas deixa ele tocar, tá? Pode passar, Wagner, não sei se vocês estão escutando, mas... Aí, ainda continuando. Então, a inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza, pois, não é um mal em si mesmo. Se bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas também ao progresso moral, que é o que a gente acabou de falar. E se a riqueza é a causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos culpar. Então, a gente não tem que culpar a riqueza. A gente tem que culpar, entre aspas, o homem que manipula aquela riqueza. E hoje também eu vi um post que antes eram 2% da população mundial que tinha o capital de 99%. Agora já caiu para 1%. Então, 1% da população mundial tem todo o capital do mundo sobre esses 90%, e agora são 98%. Então, assim, você imagina assim, que essa desigualdade social, ela está crescendo cada vez mais, e principalmente nos países em desenvolvimento. Então, a desigualdade social que você vê em alguns países na Europa, lá, onde os países mais desenvolvidos, ela é menor, o degrau. Ela existe, mas o degrau é menor. Aqui o degrau é absurdo, é um disparate, não só aqui, nos países latino-americanos, na África, todo o hemisfério norte praticamente. A parte também sul da Ásia, aquela parte de baixo da Ásia, todos aqueles países, a desigualdade é muito grande, entre o mais rico e o menos favorecido, o mais pobre, tá? Pelo abuso, ele torna pernicioso o que mais útil lhe poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Então, por nós sermos espíritos tão inferiores, que esse abuso da riqueza acontece. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não teria posto na terra, portanto, compete ao homem fazê-la produzir bem. Então, usar essa riqueza para o bem. E o que aconteceria se acaso se pudesse repartir toda a riqueza da terra com igualdade entre todos os seus habitantes? É uma pergunta que foi feita também. Aí a gente pensa até na ideia inicial de um socialismo, né? Se todas as pessoas ganhassem iguais, se elas tivessem uma mesma riqueza. E aí, o que o Espiritismo fala é que a cada um caberia apenas uma parcela mínima e seria insuficiente. Se a gente dividisse toda a riqueza pelos 7 bilhões de pessoas, a gente não teria uma riqueza maior que geraria toda essa inteligência, por exemplo, que a gente necessita. Então, por exemplo, construir um grande hospital, se cada um só tivesse o seu R$1 e ninguém tivesse R$100, a gente não conseguiria fazer essas grandes construções, tá? E isso é para a contribuição do progresso e bem-estar da humanidade.
Tendo o necessário para sobreviver, o homem não sentiria o aguilhão da necessidade para o impelir as descobertas e os empreendimentos úteis. Então, se a gente volta lá para trás, nas primeiras formações humanas, né, que eles praticamente só sobreviviam, viviam para caçar, colher, enfim, era só para sua subsistência. E se todos nós vivêssemos só na subsistência, será que a gente teria evoluído o quanto a humanidade evoluiu até hoje? Então, são essas questões que a lei da igualdade também traz, que o progresso, vocês já viram na lei do progresso que ele é necessário. Então, não existe, se todos nós continuássemos vivendo como coletores, não haveria esse progresso. Ainda que fosse possível efetuar essa... pode passar, já falei, pode passar, Wagner. Prova de riqueza e da miséria. Então, aí outro subtema. Então, a diversidade de riquezas e de misérias tem uma finalidade útil, a de provar as almas no excesso e na submissão. Então, quem nasce extremamente rico tem uma prova e vive na riqueza, e quem nasce na penúria tem outra prova. Então, os que sofrem com resignação, sem murmurações e com trabalho constante, conseguem superar as suas provas. Estão falando daqueles que falta a riqueza, que falta o dinheiro. Se ele sofre essa miséria com resignação, sem murmurar e tentando evoluir através do seu trabalho, ele vai superar a sua prova. Agora, o oposto. Pelo arrastamento ao mal a que se dá causa, pelas tentações que gere, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova arriscada. Então, é muito mais fácil uma pessoa rica sucumbir nessa prova. Por quê? Porque ela vai entrar nesse mundo de distração, nesse mundo de facilidade, e não é nem mal, não é que ela é egoísta, é que ela fica tão nesse outro mundo que ela nem percebe a necessidade do próximo. E aí que ela é a pegadinha da riqueza. Porque você tem a sua vida 100% dentro do seu prazer, né? E aí esquece que você pode usar. Mas o que é bacana a gente começar a pensar também é que mesmo que a gente não tem que pensar só em pessoas, mas também nas corporações, nas empresas, o quanto esse conceito tem sido modificado, o quanto a gente percebe pessoas com grandes fortunas doando milhões e bilhões da sua fortuna para manter institutos, para manter fundações e as corporações também. Então a gente percebe que já tem uma mudança que há muitos anos atrás não existia, há poucas décadas atrás, que era aquele consumismo e aquele capitalismo desenfreado, o lucro a qualquer preço. Então hoje a gente percebe que já existe uma mudança nesse lucro a qualquer preço, que existe mais um cuidado com a preservação das comunidades, começa a ter um movimento maior nesse sentido. Então, a gente percebe que essa questão também, e eu acredito, espero e tenho fé, que isso vai começar a melhorar, tá? Ambas as provas apresentam facetas diferentes, mas tanto o rico quanto o pobre podem fracassar. O primeiro por não fazer o bem, e o segundo pelas queixas contra a providência divina. O rico está mais sujeito às tentações, mas dispõe de meio de praticar o bem. Mas isso é justamente o que nem sempre faz, pois se torna egoísta, orgulhoso e insaciável. A riqueza também pode ser um fator para a redenção do espírito, quando dela sabe servir-se empregando-a com critério e discernimento. Então, quando eu uso a riqueza minha para ajudar o próximo. Quanto para uns a pobreza é a prova da paciência e da resignação, a riqueza é para outros o exercício da caridade e da abnegação. Num dos cursos que eu fiz aí nessa área de sustentabilidade, eu conheci um moço extremamente rico. Ele era, tipo, um dos filhos do dono da Eucatex, né? Ele tinha lá, sei lá quantos % da Eucatex, já como herdeiro. E ele trabalhava, lógico, na parte do comitê lá da Eucatex, mas ele extremamente preocupado com essa questão humana e ambiental. Ele foi criando outros modelos de negócio que pudessem trazer um impacto positivo, né? Então, ele é o dono hoje também da Positiva, não sei se vocês já ouviram falar. A Positiva é uma empresa que tem a maior parte dos seus recursos são produtos de limpeza que não agridem a natureza. Então, ele desenvolveu tudo isso
e todo o lucro gerado, ele também é encaminhado para essa recuperação e tudo mais. E além disso, ele tem um projeto que chama ARCA, criou uma fundação, um instituto, eu não sei certo o que é, mas enfim, é uma ONG, que chama ARCA, com H no final, que é Associação de Resgate, não sei o que, de Amor à Humanidade. Ele resgata moradores de rua, os que desejam, leva para, tipo, fazendas, né, para lugares grandes, onde ele aprende a marcenaria, ele aprende a cultivar, ele aprende a trabalhar na terra, lhe é dado um ofício, ele sai dessa questão dos vícios e lhe é dado novamente a dignidade, né, e aí ele reinsere essas pessoas na natureza, na sociedade. Então, você percebe que é um cara que ele está usando os recursos financeiros que ele recebeu, os recursos de estudo, quer dizer, tudo que foi dado de oportunidade para ele estudar nessa área de negócios, e que ele não quer ser só assistencialista, ele quer, através desse negócio, trazer uma movimentação na vida das pessoas. Então, a gente vê o quanto ele, por exemplo, está sendo bem sucedido nessa prova a que ele foi submetido, porque ele está usando tudo isso para transformar a vida de pessoas. Né? Então, é isso que a gente tem que começar a pensar e ver quantos exemplos a gente pode ter hoje bons. E os ruins também, lógico, né? Êxitos e desditas à luz do Evangelho se apresentam comumente em sentido oposto à interpretação imediatista dos conceitos humanos. Na manjedoura entre pecadores, no trabalho humilde, convivendo com os deserdados, raptado e largado numa cruz, Jesus é o símbolo do triunfo real sobre tudo e todos, em imperecível lição que ninguém pode desconhecer. Toma-o por modelo e não te perturbes, nunca nas glórias ou nos insucessos. Guarda-te na paz interior e persevera o amor, seguindo a rota do bem inalterável. Então, a gente pegando ele por modelo, para a gente não se perturbar, nem tanto nas nossas grandes vitórias, mas também nos nossos insucessos, e a gente seguir a nossa rota desse bem, independente de que lado dessa balança a gente esteja. Cada espírito é um ser com programação própria, fruto das realizações passadas e presentes. Conquistas materiais e espirituais marcam as etapas evolutivas da humanidade, independente da encarnação, ora como homem, ora como mulher, rico ou pobre. A lei da igualdade faz-nos sentir que as sábias palavras do Mestre, sede perfeitos, só se concretizarão quando entendermos que todos somos iguais perante o Pai da vida. Então, mesmo essa questão, né, que uma hora nós podemos nascer tanto homens em outra encarnação quanto mulher, que nós podemos nascer numa encarnação mais abastados financeiramente e noutra não, ou em países diferentes, isso é o que faz também essa lei da igualdade nos tornar mais únicos, porque cada hora a gente pode ser uma coisa, né, diferente. Aí, entrando um pouquinho até na parte do que a Josi falou e do que o Wagner também falou, da igualdade de direitos do homem e da mulher. Então, fala que Deus não concedeu uma superioridade natural a nenhum homem ou nenhuma mulher, nem pelo seu nascimento, nem pela sua morte, pois todos estão submetidos às mesmas leis naturais. Então, em nenhum momento, Deus colocou o homem como superior à mulher. Isso, novamente, é uma criação da sociedade, da organização da nossa sociedade, já desde a antiguidade, desde quando... Eu até assisti um podcast muito interessante, que era uma psicóloga mais historiadora que falava sobre isso, e ela falou assim, quando que aconteceu isso, né? Quando que aconteceu do homem se sentir mais superior do que a mulher? Ele falava que no começo, os filhos eram meio que de todo mundo, porque não tinha isso de pai e mãe, porque eles não sabiam exatamente como que acontecia, só sabia que a mulher paria, né? Mas não, o homem não tinha muito as pessoas não tinham esse conceito. E as crianças eram igual... não exatamente como os indígenas, mas as crianças pertenciam a todo mundo e todo mundo cuidava, era uma coisa mais de comunidade. Quando os homens começaram a perceber nos animais como era a procriação, eles começaram a entender a função deles, procriativa, em relação à mulher, e aí começou o domínio e propriedade da terra. Então, antes era meio que de todo mundo. Quando começou a questão da propriedade da terra, desenvolvimento da agricultura, de técnicas, cada um tem o seu pedacinho de terra,
a mulher foi colocada junto nesse bolo, como se fosse uma propriedade da terra. E aí que começou toda essa desigualdade, toda essa diferença entre homem e mulher. Então, os homens começaram a, entre aspas, guardar e associar a mulher como sua propriedade, como se fosse também a da terra, e entender essa questão da procriação, enfim. Começou lá, ó. E aí a gente pensa, quantos mil anos tem, né? Então, isso não é coisa de Deus, é coisa realmente do homem. Então, Deus, o Pai, como ser antropomórfico, quer dizer que não tem forma, foi nos colocado por meios políticos religiosos para temermos, sabemos que na antiguidade cultuavam também uma deusa mãe, então quantas deusas também não existiam, né, e que as sacerdotisas, e que tudo isso foi sendo modificado. Hoje entendemos muito pouco sobre o que é Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, mas compreendemos que Ele nos criou como espíritos iguais, com compromissos assumidos conforme o uso do nosso livre-arbítrio das várias encarnações, ora como homem, ora como mulher, tá? Aí desde o ano 313 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, onde sobre as ordens do imperador Constantino, por meio de debates, os bispos chegaram à conclusão que Jesus, trazendo a substância de Deus, era também um ser trino, que ele era Pai, Filho e Espírito Santo. Então, por que a gente está falando isso? Que no começo, até essa questão espiritual, né, eu lembro assim, que quando a minha tradição é católica, né, no começo, e quando eu falava Pai, Filho e Espírito Santo, eu falei, como que pode ser três? Como que ele é Pai e Filho ao mesmo tempo? E Espírito Santo? Então, eu quando criança, eu tinha muita dificuldade em entender isso. Mas se a gente se entende como um espírito, né, então Deus, ele realmente é o nosso Pai, nós somos filhos e nós somos o Espírito ao mesmo tempo, tá? Outra questão que fala da igualdade perante o túmulo. Então, ai, Sofia quer beber minha água do meu copo, não vai beber? Deixa o copo ali, ela está enfiando a cara dentro do copo. Na questão do túmulo, que fala igualdade perante o túmulo, né, nessa parte que a gente fala que seria o fim, mas não é o fim total, já que nós somos espíritos infinitos nesse sentido, né, de vida, mas que todos morrem. Então, todos em algum momento também vão desencarnar. Não importa se é rico, se é pobre, e que isso vai acontecer, porque faz parte do nosso ciclo evolutivo. Então, segundo os espíritos superiores, o desejo de perpetuar a própria memória nos monumentos fúnebres ou honrar o falecido é originado pelo orgulho. E aí o que ele está começando a colocar é que até a questão dessa ostentação dos túmulos para se enterrar, né, as pessoas. Então, de serem construídos grandes palácios, até o Taj Mahal, as pirâmides, né, que foram enterradas, mesmo as grandes catedrais. Então, se você entra nas grandes catedrais da Europa, ela é um grande cemitério ali embaixo, né, cheio de túmulos dos reis, das rainhas que tinham, né, todos eles ficam ali. Então, ele fala que isso, ele é de honrar esse falecido por essa questão do orgulho, isso não é, entre aspas, o que deveria acontecer. Então, os familiares também fazem por ostentação a exibição da riqueza perante aqueles menos afortunados. Então, ele fala, todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esse menino, será maior no reino de Deus, dos céus. Então, o que ele quer dizer com isso? Que quanto mais simples, mais humilde nós formos, maior será o nosso reino, maior será a nossa evolução. E quanto maiores no orgulho e toda essa ostentação, menores nós seremos no reino dos céus. E se o Cristo prometeu aos pobres o reino dos céus, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas terrenas eram a recompensa de seus méritos, e a sua essência era mais pura que a do pobre. Então, quantos nobres, quantos reis desencarnaram achando que iam ganhar um pedacinho, um terreno lá no céu, que eles já tinham comprado aqui na terra, e que, na verdade, nada disso aconteceu, né? Ainda bem que a gente não precisa comprar terreninho no céu, porque ainda tem muita gente querendo comprar, viu? Muita gente ainda achando que tem que pagar lá o seu pedacinho de terra no céu.
Infelizmente. Deus estabeleceu alguma distinção entre o invólucro do pobre e do rico? O Criador não criou duas espécies de homens. Tudo que Deus faz é grande e sábio, porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. A tumba é o lugar de encontro de todos os homens, nela se findam impiedosamente todas as distinções humanas. Então, fala, tumba é o momento da desencarnação, é o momento que todos os homens vão se encontrar, né? A evidenciar que as lembranças de boas ações farão parte da nossa bagagem espiritual, não tendo relevância às pompas do funeral, pois não nos acrescenta nenhum mérito. Então, tanto faz a gente morrer numa tumba daquela como numa da outra, que isso não vai fazer a menor diferença, tá? Acabou? Acabou. Achei que ainda ia ter mais coisa. Mas então é isso que era a aula para a gente pensar sobre a questão da igualdade. Mas, na verdade, eu acho que a gente pensar enquanto lei natural, que a gente parte do mesmo princípio e chega no final, que é o ser desperfeitos, e esse é o objetivo. Mas nesse caminho, devido à nossa vontade, às nossas habilidades, nosso livre-arbítrio, a gente vai ter percursos diferentes, tá bom? Algum comentário? Eu não li o que você escreveu, Giuseppe, não deu tempo no chat. Não, eu falei que tem gente querendo comprar mas o espaço no céu, mas tem bastante gente vendendo também, né? Espaço no céu. Tem muita gente vendendo, com certeza. E ainda uns provavelmente exigem vista para o mar, né? E tem Quero muita, meu terreninho no céu com vista para o São Pedro. e tem muita né? gente comprando, né? Tem muita gente comprando ainda, infelizmente. E o problema é que são pessoas extremamente humildes, na maioria delas, né? Não tem nem o dinheiro para si e ainda vão pagar o seu terreninho lá. Infelizmente. É triste. Mas estão contraindo débitos, quem vende, né? Quem vende a ideia está contraindo débitos porque está abusando da falta de conhecimento das outras pessoas, né? Da ingenuidade das outras pessoas, abusando disso. Esse domingo é minha palestra, tá? Eu fiz propaganda no B1, tô fazendo propaganda no B2. E domingo eu vou estar lá. Já sabe aí? Já vai ser sobre mulher, Semana da Mulher. A gente vai falar um pouquinho sobre todas essas desigualdades também, o papel da mulher no espiritismo, a visão espírita. Enfim, vamos conversar sobre isso. Obrigada. Agora eu vou entrar nessa parte aqui também falando sobre riquezas, né? Mamon é a denominação que a pessoa dava na época a riqueza, um deus do dinheiro, como naquela época aí o politeísmo era muito forte, com diversos deuses que o pessoal criava para diversas coisas, né? Tipo, que o ser humano já lá no primitivo, qualquer coisa que ele não entendia como algo superior, que fora do controle dele, ele classificava como um deus. E dinheiro é uma coisa que não está no poder do homem, de certa forma, né? Ele não é algo incontrolável, algo que traz muito benefício material, e aí ele classificou também como um deus, assim como a agricultura, a chuva, o tempo deu belos frutos daqui na minha agricultura, que dá a comidinha que enche minha barriga, que é muito gostosa, e eu chamo isso de um deus, do deus da agricultura, o deus do mar, porque eu tenho medo do mar, o mar é algo incontrolável, é um deus para ali também. O deus do trovão, porque eu não sei o que negócio é esse que cortou a árvore no meio com maior força, é um deus também. Aí eles começaram a criar vários deuses, e criou o deus aí do dinheiro. E tem o Deus que eu acho que esse Deus que nós conhecemos hoje, que é, né, algo supremo, superior, eu acho que eles não entendiam bem, não definia ele muito bem. Acho que só definia um Deus mais materialista, né? Não um Deus espiritual como a gente imagina. Enfim, aí tem esses dois deuses, né, se enfrentando. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Lucas 16:13.
Então, de novo, Jesus usando recursos figurativos para poder fazer as pessoas compreenderem naquela época, e, e aí, de forma prática, assim, na ponta da língua, ou você, ou você serve para poder ganhar dinheiro, ou você serve a Deus, né? Mas na moda figurativa é muito maior ainda, se a gente for disseminar isso de uma forma mais ampla, porque o materialismo não é só riqueza, né? O materialismo pode ser apego, né? Apego a pessoas, apego a vícios, apego a até um hobby mesmo que você tem, um hobby de fotografia, um hobby de colecionar carros, um hobby de, sei lá, várias coisas, Vaidade, vaidade. excesso de vaidade. Isso, às vezes você pode estar colocando isso acima de Deus, né? Não que você não possa ter um hobby, né? A gente não está falando de que você não possa. A gente está falando de você colocar isso como uma prioridade na sua vida, muito além do que deveria ser, sabe? E aí a gente aqui no decorrer do texto a gente vai ver que sempre vai pular para um lado moderador, nunca nesse extremismo, né, de apego às coisas, que acho que é o mais comum, né? Também tem um outro lado, né? A pessoa preguiçosa, que não corre atrás de nada, que só quer ficar sabendo de dormir, que tá nem aí pro dinheiro, não tá nem aí pra vida, não tá nem aí pro estudo. E isso é o outro extremo, né? O extremo da pessoa que não liga nem um pouco pro dinheiro, nem um pouco pra sua própria saúde. Deus não quer isso, né? E ao mesmo tempo a gente tá falando aqui que você também não pode viver só para isso. Então tem um meio termo ali. E aí a gente Tem um vai, equilíbrio, né? e a gente vai ver qual que é o meio termo que a gente vai chegar aí. Vamos refletir nesse meio termo aí. Aí, para se compreender corretamente os ensinos de Jesus, é necessário interpretar suas palavras, levando em consideração a linguagem figurada que o mestre empregava para se fazer atender. Mamon, aí como a gente falou, né, era tido na época como o deus do dinheiro, da riqueza, dentro da concepção politeísta, de que para tudo havia um Deus, ainda em voga no seio do povo. Mamon, portanto, simboliza a riqueza, os bens terrenos, né? Naquela época, então, era mais enraizado esse apego material, né? Hoje não está muito diferente. Mas como a Carla falou do cara lá que da Ecatex lá, sei lá, ele é um exemplo de um cara bem sucedido que consegue empregar a riqueza dele para a sociedade. E isso é um sinal de que a sociedade está mudando para o bem. E naquela época nem se poderia nem se imaginar um fazendeiro grande lá fazer coisas, movimentos pensando na sociedade, sabe? Então a gente consegue ver sinais de que as coisas vão melhorar com o tempo aí. Quando Jesus ensina que não se pode servir a Deus e a Mamon, quer dizer que o homem não pode se apegar aos bens materiais, terrenos e atender às leis de Deus ao mesmo tempo. São coisas incompatíveis. Aquele que serve a Mamon, ou seja, a riqueza, esquece o cumprimento das leis divinas. Aí a gente tem que tomar esse cuidado que não está dizendo para você não ter as coisas, né? A gente vai falar isso. Mas você, quando tem um foco muito materialista, né? A gente não estaria aqui estudando essa aula, né? A gente estaria jogando videogame, a gente estaria fazendo uma outra coisa aqui, mas a gente está disposto nessa uma hora da semana para poder nos empregar espiritualmente, né? Nos aprender aqui. Então quer dizer que a gente não somos aqui totalmente materialistas. A gente dedica um pouco da nossa semana para o aprendizado materialista. O materialista, né? Estaria agora fazendo outra coisa a não ser, né? Se desenvolvendo moralmente, espiritualmente e pensando em Deus e orando. Da mesma forma que até a própria leitura do Evangelho condena quem ora demais. Os monges lá que ficam isolados orando 24 horas e não interagem com a sociedade, Deus não acha aquilo ali uma coisa certa, porque o cara só fica ali rezando, ele não interage, ele não procura evolução. Então, oração demais, assim, nesse sentido, esse fanatismo, também não é bom. Falta de oração também não é bom. Tem sempre o equilíbrio. Sempre vai chegar no equilíbrio sempre. E tem aquele velho ditado, né, que o dinheiro é para te servir, não é para você servir ao dinheiro, né? E eu acho que é isso. É a gente usar o dinheiro sabiamente, né? Isso não significa, contudo, que não podemos usufruir dos bens materiais por serem esses o mal. Os bens terrenos são nem maus nem bons, são neutros.
O que vai caracterizar o mal ou o bem é o destino que ele daremos e a maneira que adquirimos, né? Jesus não recomendou que nos desfizéssemos dos bens terrenos para poder ingressar ao reino de amor. Quando ele disse ao jovem rico que procurou para saber o que fazer para adquirir a vida eterna, que ele deveria vender tudo e que tinha que doá-las aos pobres, é porque sabia que aquele homem era ainda muito apegado às coisas materiais. Então, a gente não deve pegar essa mensagem isolada. É um caso de um rapaz que era muito apegado aos bens materiais e Jesus pediu para ele, né, abandonar para ele poder manter o foco ali na caminhada de Jesus. Então, não quer dizer que ele falou, não faz sentido você vender sua casa, vender seu carro, viver que nem um mendigo louco aí, e falar assim, eu só servo a Deus, não preciso de nenhum bem material. Não é isso, né? Essa ponta da língua aí não é isso que vai fazer. Deus quer ver a gente feliz, quer ver a gente prosperar, seja intelectualmente, espiritualmente, moralmente. Não é ficar abandonado, que nem um loucão aí, né? Tudo tem um seu equilíbrio. Falou isso para mostrar-lhe que ainda não estava preparado para ingressar no reino de Deus, ensinou-lhe o caminho a seguir, que era desapegar aos bens terrenos e praticar a caridade. Não significa, portanto, que um homem rico jamais poderá atingir a vida eterna. Quis demonstrar Jesus, porém, que isso é ainda muito difícil, face à vossa evolução moral ainda muito atrasada. Tanto que ele afirmou que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. E a mesma coisa também vale a gente refletir o quanto que nós nos aborrecemos quando risca um carro, né? O quanto que nós aborrecemos quando perdemos algum objeto que nós temos um apego. Ok, a gente tem uma frustração ali momentânea, é natural, né? Você investir o seu dinheiro, o seu tempo, tanto num produto, vamos dizer assim, mas e se você pegar essa amargura, esse rancor, essa fatalidade material e ficar o seu dia inteiro você remoendo, reclamando, passa um dia, passa uma semana, passa um mês e você está falando do risco do seu carro, tá, né? Então, o que a gente leva isso para o nosso coração? E sabe, a gente sabe, né? A gente já estudou que isso faz mal para a nossa saúde, né? Que a gente, né? Então, muitos problemas de saúde também é decorrente desse amarguramento, desse apego material. E esse negócio do rico não entrar no reino dos céus, né? A gente vê tantos relatos de espíritos, né? Quando vão reencarnar, pergunta para ele, aí vão falar assim, aí ele pede para nascer pobre, bem pobre, porque é que nem entrar no videogame, modo easy, o médio e o hard, né? O modo easy é ser pobre, o modo hard é ser rico, né? O easy é fácil porque eu imagino que seja uma coisa, é só você aceitar, basicamente, né? Agora, pensa você ser muito rico, o super hard lá, você ser muito rico, o que você vai atrair para você? Você vai atrair pessoas falsas, artificiais, invejosos, que não estão com você por causa de você, estão com você por causa do seu dinheiro. Você vai ter uma vida com vários funcionários que estão ao seu redor pelo dinheiro, não por você. Você vai estar uma vida muito luxuosa, muito artificial na sua frente. Nada ali é de coração, ali é tudo por causa do seu dinheiro, por causa do seu poder material. E a gente sabe, né, que essas coisas materiais, elas não trazem amor, elas não têm carinho, ela não traz coisas que o ser humano que te ama traz, né, esse amparo. Ela só traz coisas artificiais, futilidades. E aí fica mais difícil você ser rico, se você for pensar nesse ponto de vista, né? O tanto de gente que quer te processar, quer arrancar seu dinheiro, quer ferrar com você por você ser rico, quer gravar um vídeo de você fazendo alguma coisa, você não pode ir no shopping, você não pode ser uma pessoa pública, você não pode, você é totalmente privado de ser feliz, né? E tanto rico... Você vive de uma bolha, né? Você constrói um seu mundo paralelo, você não pode realmente sair na rua, o carro tem que ser blindado, tem que andar com segurança na frente, outro atrás. Você não tem liberdade, né? E o tanto de rico que você vê falando aí que queria ser uma pessoa humilde por um dia para ela poder sair tranquila na rua, ser uma pessoa normal. Esses famosos aí, a gente vê tantas vezes falando, né? É muito difícil, né? E esses famosos O que são depressivos. viaja,
que viaja para lugares, né, para fora do país aí, tipo, o menor para andar na rua de chinelo, né, e não ser reconhecido, assim, tipo, é muito louco, realmente. Eu não queria essa vida para mim não, gente. Também não, só queria um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho só eu que queria, mas eu não preciso ser milionária não, mas eu queria só, sabe? Eu só queria o dinheiro para eu construir minha casa e não ficar com dívida. É isso mesmo, não ter dívida. Já tava contente já. Se o homem for rico, mas não tiver apego aos bens materiais e praticar a lei da caridade, não há por que não ingressar no reino de Deus, não que é para todos. Se a riqueza fosse um mal incontornável, Deus não a colocaria nas mãos do homem sem ferir o seu atributo de bondade infinita. Então, a gente sabe que a gente tem a oportunidade de nascer rico, nascer pobre, isso é tudo teste. Hoje você está mal, amanhã você pode estar muito bem, amanhã, digo, na próxima encarnação, né? E você é testado em todos esses âmbitos, né? Então, e sem contar as outras variedades, né? Que é de cultura, de país, etc. Que a gente vai poder reencarnar e ter essa oportunidade de aprimorar essa diversidade de pontos de vista, de nascimento, de locais, né? De experiências, né? Que você pode viver. Em Lucas 1:10, 19, 1:10, nos fala, estando Jesus em Jericó, passando pela cidade onde havia um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, que tem vontade de ver a Jesus, conhecer ele não podia conseguir, pois era pequena em estatura e a multidão o impedia. Por isso correu diante e subiu uma árvore para vê-lo, pois ele passaria por ali. Esse Zaqueu é que nem um cobrador de imposto da época, né? Um publicano que era mal visto pela sociedade, que nem a gente falou na semana passada, é o CET. O CETzinho que faz a obrigação dele de, cobrar, de fazer as multas, e a galera odeia ele. Mas não quer dizer que ele é uma pessoa, ele só cumpre a função dele. Por isso... Juiz de futebol também, sempre odiado por algum. Verdade. Subiu a uma árvore para ver, depois ele passaria por ali. Tendo Jesus vindo a esse lugar, levantou os olhos e ouviu, chamou Zaqueu, desça, pois é preciso que eu me abrigue hoje na sua casa. Zaqueu desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todos viram a cena e comentaram. Ele se abrigar na casa de um homem de má vida, né? Um cara que não presta. E aí Jesus deu um exemplo de que o ser humano, da mesma forma que ele fala para a gente desapegar aos bens, ele vai numa casa de uma pessoa que tem bens materiais. Ele vai se hospedar numa pessoa que é mal vista. Então Jesus está querendo dizer que também é ser humano. O CET é ser humano, o juiz de futebol é um ser humano, e a gente deve tratar eles como tal, não com essa rivalidade, com esse antagonismo, né? E sim como ser humano igual a gente, né? Que nem a gente está falando da lei da igualdade. A igualdade serve até para o publicano e para todos eles, né? E Jesus mostrou isso na prática, né? Entretanto, se apresentando diante do Senhor, Zaqueu lhe diz, Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudarei alguém, pagarei em quadruplicado. Jesus lhe disse, essa casa hoje recebeu a salvação, pois esse também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Não podemos servir a Deus em seus princípios de espiritualidade e a mamão, ocultando ao mesmo tempo o materialismo. Os bens materiais são provisórios e usados somente nesta vida, enquanto os bens espirituais, inteligência e moral são eternos. Então, o Zaqueu ainda, né, ofereceu os bens dele para ajudar as pessoas, e Jesus respondeu, esse aqui também é filho de Abraão, esse também é filho de Deus, esse também é o nosso irmão, né? Deve ser difícil para aquela época olhar esse cara como irmão, mas ele era irmão sim, apesar do pessoal odiar ele, ele era nosso irmão, deveria ser tratado assim. Da mesma coisa da gente olhar algum político nosso aí que a gente não gosta dele e tentar imaginar que ele é um irmão também. É difícil, mas ele é. Então, esse é um exemplo muito bom. Esse é um exercício, né, Wagner? É o nosso exercício. Vamos ver o quanto a gente vai evoluir. Ultimamente tem sido, olha, acho que, se não for o principal, um dos principais, viu? Imagina, né? Jesus vem e vai dormir na casa de um político aí que você não gosta. Ai, Deus.
Ai, Deus, né? Ai, Deus, e eita atrás de eita. É, Mas é para refletir, para pensar. sim. Quando a gente faz oração para o mundo, para todos, é para todos, mano. A gente tem preconceito com um monte de gente aí no mundo aí. Os terroristas lá, o Oriente Médio. A gente fala aqueles caras loucos, aqueles caras. É gente, é ser humano também, né? Daqui a pouco a gente reencarna lá também no meio deles lá. E aí? É, O pessoal Ai, Deus. xenofóbico, esses bolivianos, esses não sei o que lá, esses chineses. Esse cearense. Daqui a pouco a gente reencarna lá. Vai falando, vai falando. Vai falando que na próxima você reencarna lá. melhor não falar nada, ficar, ó, quietinho. E se É isso pensar, já- mesmo, Pepe, ó. Se bobear até no meu pensamento, não vou pensar nada, porque o pensamento também já, né? já é um trenzinho ali já. É, É a mesma coisa da gente fazer oração pro cara que fez o mal, pro cara que sofreu, para todo mundo. Imagina você orar para um assassino, né? O cara que fez uma coisa muito horrível. Fala, meu Deus, cuida desse cara, ele não sabe o que ele está fazendo. Jesus, você viu? Jesus levando lá as ferradas lá, os pregadas, eles não sabem o que estão fazendo. Jesus ainda falou bem dos caras que estavam matando ele, mano. A gente jamais muito vai conseguir fazer algo assim, vai demorar pra gente fazer algo assim. Então é isso aí, gente. Já tá bem resumidinho aí. Acabou também? É. Ai, gente. você já leu o último? Não, acho que falta esse aqui, Não. desculpa, gente, falta esse aqui. Deus, Pô, mesmo assim já tá acabando. inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mamon, palavra grega, mamona, dinheiro, posses, bem terreno de vida, aramaico mamon, mamona, significa riqueza, e Mateus. Lucas 16, 11, 11, 13, foi empregada para personificar a riqueza, não necessariamente um deus mitológico. Dicionário da filosofia. Filosofia. Meio que para poder simbolizar a riqueza, né? Os bens materiais, não exatamente um deus mitológico. Mas sim, acho que tem um deus da riqueza, assim, que os caras têm lá na mitologia grega, né? Tem deus para tudo lá, então com certeza vai ter o da riqueza. O importante é saber o que, né, o significado, né? A mensagem. Bom, gente, é isso. Passou muito rápido hoje, eu achei. Hoje passou, né? E ó, acabamos 10 minutos antes do previsto. Então, se vocês quiserem falar, colocar alguma coisa. Vamos pegar o casal aí, como que tá? Cadê a neném? Tá dormindo? Dormiu? tudo bem. Eu Tá acho que tudo eles bem? não podem falar, senão vai acordar ela, né? Mas bem, ela tá dormindo, acabei de colocar ela lá. Eu tava acompanhando pelo celular, porque ó, tava dando de mamar, né? Aham. Imagina. É muito Vocês bom, acham? obrigada. Em junho, a gente vai ter a discussão do livro, eu não sei a data ainda, depois a gente passa para vocês. Mas será que daria para ser presencial essa discussão do livro? Para pelo menos a gente se ver, se encontrar em junho já. Vocês não têm com quem deixar ela, pode levar ela no centro. Acho que dá pra tentar, Carla. Para tentar, a gente não precisa fechar nada agora, mesmo porque se de repente está uma noite muito fria, porque é junho, por exemplo, aí a gente aborta a ideia e faz online, tá bom? De Era mais- repente, se der certo de fazer de sábado durante o dia, É. não sei se é uma possibilidade. Tá. Pode ser. De repente, né, a gente pode É combinar. que sair com a bebê é muito mais fácil durante o dia, não? É muito mais fácil durante o dia. Tá. A gente vai vendo mais pra frente. É uma ideia que me ocorreu só pra gente poder se ver um pouquinho, né? Presencialmente. Sábado o Wagner tem curso à tarde, né? Do mediúnico. Que Às horas é 3 seu horas curso? da tarde, aí a gente pode fazer antes. Pode fazer antes, fazer umas 2 horas. Isso. Tá, mas a gente combina mais pra frente, tá? É só porque eu levantei essa ideia, mais pra gente também ver todo mundo, ver a Nenê também, já grande, né? A última vez que a gente viu foi na sua barriga, Débora, então não vale, né? Então,
Eu, pelo menos, não conhecia, eu acho. Não lembro de ter conhecido pessoalmente. Acho que não. Não, acho que ninguém conheceu ainda, né? É. A Solete já conheceu? Não. Não, a Solete não. O único que conheceu foi o Juliano e a Karina. Que eles costumam frequentar aqui em casa. A filha da Salete, a É. Karina, veio. Aham. Então a gente vai combinando mais pra frente, tá bom? Era só para levantar essa ideia aí. E aí domingo eu vou dar palestra, quem puder aparecer lá, mas vai ser sobre essa questão feminina. Vou tentar não ser tão feminista, não tão arraigada das defensoras dos direitos iguais para todos, mas vou tentar fazer um apanhadinho assim para a gente entender esse processo, né? E qual é o nosso papel dentro dessa espiritualidade, dessa força feminina, né? Qual é a nossa função, que é diferente um pouco, sim, da função masculina, né? Se Deus quiser, eu estarei lá. Tá bom, tá joia. Ô, Wagner, você vai também? Não, nesse domingo eu não vou não, hein, mano. Mano, eu tenho que te entregar um CD, hein? Deixa lá, Os assuntos pô. aleatórios. Deixa lá que eu pego. Tá bom, eu vou deixar domingo e eu peço pra alguém te entregar na... Ele pega na quarta-feira, quando ele for fazer o evangelho. É isso aí. Eu tô sentindo falta de dia de quarta, mas não tá rolando. Não, eu tô sentindo. Mas vai dar certo. Então, Ô, Wagner, Murilo, vamos fazer... eu ia Fala. falar que se o Murilo tá aí. O Murilo não tá quieto hoje. Tá tudo bem? Oi, então, acabei de chegar É que às vezes ele tá no trem, aqui. né, Murilo? Acabei, só caiu um pouquinho agora que eu peguei o elevador. Aí teve uma hora que caiu, que eu tava no trem, aí depois eu voltei. Eita, Ô, Murilo, você pode pôr a aula ao vivo e mostrar para toda a plateia do trem que você tá lá, entendeu? Colocar assim, ó, assistindo a aula aqui. Nem todo mundo é tão tolerante assim, né? Os espíritos lá do trem Nem vai tudo todo mundo é acompanhar a tão... aula também. Vai acompanhar a aula lá. Assistindo comigo aqui, vamos os slides ali, tentando. ai. Mas tá bom. Então tá bom, gente. Então, obrigada de novo aí da companhia. O Wagner vai fazer agora a oração final. E quinta que vem eu dou aula para vocês ainda. Mas vai ter uma outra quinta que a gente vai ter que negociar. Na verdade, assim. O professor substituto definitivo? É que eu vou fazer uma Eventual, não viagem. substituto não, é eventual. Eventual. Eu vou fazer uma viagem no final de março. E eu viajo numa quinta e volto no outro domingo. Né? Na verdade, eu vou fazer um trekking, eu não vou ter internet. Então, eu já eu vou estar lá no meio de Minas Gerais, na Serra do Espinhaço. E aí eu falei com o Wagner, se é difícil, será que naquela quinta, que é a última quinta de março, a gente transferir a aula para terça, se é muito ruim para vocês, né? Deixa eu ver a data aqui, já falo agora para vocês. Vai ser 7h30, né? Mesmo Normal. horário. Então, em vez da gente ter aula no dia 23, a gente teria aula no dia 21. Para o Wagner dar 2 aulas seguidas. Aí, a aula do dia 30, que é na quinta, que eu também não vou estar aqui, aí ele dá aula para vocês normalmente. Tá bom. O máximo que vai acontecer é eu começar pelo telefone e terminar em casa, porque dia Não, de mas terça também eu se tenho... não der, não tem tanto... Aí o Wagner dá 2, mas era mais para eu também não sobrecarregá-lo. Tá? Não, Acho acho que pra nós tá tudo bem também. Pra mim também, porque eu faço aula de violão na terça. Então, geralmente, esse horário, eu tô voltando pra casa. Então, mas é aqui pertinho, tipo, vai dar 10 minutos, sabe? Os 10 primeiros minutos eu participo por telefone, eu não entro no horário, mas eu volto depois. Não tem problema, não. Tá bom. Dia de terça eu tô em gente. casa. Então, a gente avisa, a gente põe um lembrete na semana. Uhum. E aí a gente faz essa troquinha de aula no dia 20, do dia 23 pro dia 21. Tá bom? Tá bom. Então vamos lá, Wagner, fazer a oração final. Vamos agradecer a Deus por estarmos aqui mais uma noite estudando o Evangelho, estudando as palavras de Jesus, para que ilumine nossas casas, nossos corações. Agradecer aos nossos mentores, que o nosso lar seja todo varrido e iluminado
com muito amor e muito carinho por nossos espíritos amigos, protetores que aí estão, em cada um de nossos lares. Deus abençoe esse restante de semana, termos um final de semana maravilhoso e abençoado. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus e graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, boa semana. Quem for domingo, até domingo, se não até quinta que vem. Tá bom? Boa semana, bom final de semana. Gente, boa semana. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Beijo pra vocês.